Pessoal, vamos lá, abra sua Bíblia em Juízes, no capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Vamos dar aí continuidade na nossa jornada do Antigo Testamento. Para aqueles que têm acompanhado, estamos aí desde o começo do ano falando sobre os principais temas aí do Antigo Testamento e nós chegamos no livro de Juízes. Então abre aí Juízes no capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao 16. Juízes 6, do 1 ao 16. Eu vou ler na versão NVT, amém? Fala assim, ó. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam plantio, saqueadores de Midian, de Ameleque e outros povos do leste atacavam Israel. Acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam ovelhas, bois e jumentos. E não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que vinham com os seus rebanhos e tendas eram como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível de contá-los. E só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à absoluta pobreza, e o povo pediu socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu os tirei da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios de todos os que os oprimiam. Expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês: eu sou o Senhor seu Deus. Não adorem outros deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertence a Joás do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que os nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas ó Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante de minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um homem só. Só até aqui. Feche seus olhos aí mais uma vez, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Senhor, que teu Espírito Santo nos ajude a compreendê-la, Senhor Deus, com a nossa mente, para que nós possamos, Senhor Deus, entender tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco, Pai. Pai, que o Senhor venha, Deus, aquecer o nosso coração, Pai, para que essa palavra, Senhor Deus, ela transforme as nossas emoções, as nossas vontades, os nossos desejos, Pai. No nome de Jesus, e que o Senhor nos dê, Pai, as ferramentas necessárias para que nós possamos aplicá-las, Senhor Deus, na nossa vida, Pai. No nome de Jesus, Pai, eu oro, Pai, para que toda dureza de coração, toda indiferença, toda apatia caia por terra agora no nome de Jesus, Pai. Que o Senhor nos leve, Paizinho, cativos à tua palavra, para que nós possamos ser transformados por ela. Que não seja apenas mais um culto, mais uma reunião, Pai, mas nós queremos, Pai, fazer desse momento um momento especial, Pai. Colocando, Pai, todo o nosso coração diante da tua palavra, Pai, para que nós possamos ser transformados por ela, Pai. É assim que nós oramos, Pai, com a graça, com a misericórdia e no nome de Jesus. Amém. Amém.
Glória a Deus, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre a história de Gideão. Gideão, muitos aí já conhecem essa história, muitos já ouviram falar sobre Gideão, mas é importante nós darmos um pequeno contexto até a chegada desse capítulo 6 aqui, de Juízes, aonde Israel estava vivendo no momento, num período histórico, aonde não existia ainda os reis, que iria governar Israel. E nesse momento, nesse período histórico, Deus levantava homens e mulheres juízes, para que eles pudessem direcionar, julgar as causas, guiar o povo de Israel naquilo que eram os caminhos do Senhor. Se a gente virar algumas páginas aí de Juízes, nos primeiros capítulos, nós vamos ver que já houveram alguns juízes antes de chegar a vez de Gideão, para exemplificar justamente esse período específico da história do povo de Israel, onde eles eram governados por juízes que Deus levantava. E a história de Gideão, ela fala muito ao nosso coração, ela ecoa até os dias de hoje, porque de uma forma ou de outra nós nos identificamos com Gideão. Quem aqui nunca se sentiu pequeno, inadequado, ou até mesmo com medo diante de algum desafio na vida, diante de algum gigante, diante de algum problema, diante de alguma situação que você, na sua vida, porventura tenha passado? Todos aqui, de alguma forma, vão se identificar com Gideão. Porque em algum momento da nossa vida, independentemente se você é adolescente, se você é jovem, se você é idoso, você já esteve diante de algum desafio aonde você se sentiu pequeno, inadequado e foi tomado pelo medo. E às vezes essa noite você está aqui nessa situação. E é justamente nesse lugar de fragilidade, é justamente nesse lugar de medo, é onde Deus deseja te encontrar. Assim como ele encontrou Gideão, naquela situação específica, naquele contexto específico, naquele problema específico que ele estava vivendo, em que Gideão ele se viu incapaz, onde ele se viu frágil, tomado pelo medo, foi aonde Deus o encontrou. E da mesma forma, Deus essa noite, Ele quer te encontrar. Da mesma forma, Deus essa noite te trouxe aqui, não foi porque você não tinha nada para fazer, não foi porque você estava à toa em casa, mas foi o próprio Senhor que te trouxe aqui essa noite, porque Ele é soberano e Ele deseja ter um encontro com você. Assim como Deus se encontrou com Gideão, em um momento improvável, em um momento de angústia, de pavor, de medo, Deus deseja se encontrar com você aqui essa noite. E nesse período onde o povo de Israel estava sendo governado por juízes que Deus levantava pela sua misericórdia, nós vemos aqui no texto que Deus entregou o povo de Israel à opressão dos midianitas, como uma forma de castigo, vamos falar assim, porque o povo havia se desviado daquilo que Deus tinha ordenado para eles, para que eles não pudessem o quê? Adorar outros deuses, para que eles pudessem viver de uma forma íntegra, seguindo a lei de Moisés, seguindo a lei de Deus, mas o povo se desviou. O povo começou a adorar outros deuses, e como essa forma de castigo, como a gente viu aqui no começo do texto, Deus entrega nas mãos dos midianitas o povo de Israel por 7 anos. E aqui eu queria abrir um parênteses para explicar um pouco que muitas vezes a gente pensa assim, né? Deus sacaneou, Deus é mau, Deus é cruel, Deus castiga o seu povo e permite que eles vivam em opressão, em miséria, em pobreza por 7 anos, então logo a gente já conclui que Deus é mau, que Deus não é bom, que Deus não olha para o seu povo. Mas o que nós precisamos resgatar e entender é que a disciplina de Deus não é porque Deus ele é mau, ou porque Ele é vingativo, ou porque o povo não quis me adorar, então vou castigar eles porque eles estão merecendo, como um Deus sarcástico, como um Deus que tem alegria em punir o seu povo. Muitas vezes nós concluímos isso, mas isso não é verdade.
Quando nós lemos lá em Provérbios 3, do 11 ao 12, a gente vai ler o seguinte: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao seu filho, de quem deseja o bem. Imaginem, 7 anos, sofrendo na mão de um povo opressor, que era como uma praga de gafanhotos. Vocês viram o texto dizendo que eles destruíam tudo o que os israelitas plantavam, tudo aquilo que eles produziam, e deixavam o povo na miséria. Pensa a situação, o povo em desespero, porque eles não tinham o que comer, porque esses inimigos chegavam e destruíam, e levavam, e roubavam tudo. E é nesse contexto aonde o povo clama a Deus, aonde o povo ora a Deus e pede por socorro. E é justamente aí que Deus se revela e mostra o propósito pelo qual Ele permite que os inimigos de Israel pudessem subjugá-los. Porque o povo estava desviado dos seus caminhos, dos caminhos de Deus, e Deus permite que os seus inimigos pudessem oprimi-los, justamente para que aquele povo se voltasse a Deus. Então, o propósito pelo qual Deus permite muitas situações ocorrerem na nossa vida é para que haja arrependimento. É para que haja um voltar ao caminho de Deus. E não porque Deus é mau, não porque Deus ele é sarcástico, mas porque Deus ele é um pai que muitas vezes vai permitir que os seus filhos sofram para que eles se arrependam, para que eles voltem aos caminhos de Deus. Porque em condições normais, de temperatura e pressão, né, a gente volta lá na escola de física, em condições normais de temperatura e pressão, a gente vive a vida no automático, a gente vive a vida de boa, a gente vive a vida tranquilo, a gente sequer ora, a gente sequer lê a Bíblia, a gente acha uma dificuldade participar do culto, participar do pequeno grupo. Nós dificultamos tanto quando as coisas estão bem, porque afinal de contas, está tudo bem. E aí eu começo a flexibilizar, eu começo a relaxar, literalmente, a minha vida com Deus. Mas na primeira dificuldade, no primeiro gigante que se levanta, no primeiro problema que a gente enfrenta, nós colocamos o joelho no chão. No primeiro gigante que se levanta contra nós, a gente abre a Bíblia desesperadamente em busca de uma palavra de Deus. Nós não medimos esforços para estar em comunhão, para estar no culto, para estar no pequeno grupo. Nós não medimos esforços para, de alguma forma, ouvir a voz de Deus, porque aquele momento tem sido um momento de angústia, de medo, de pavor e de sofrimento. Então é por isso que Deus muitas vezes vai permitir que a gente enfrente por desafios, por problemas, por situações muito difíceis, para que a gente se volte a Ele, para que a gente se arrependa e coloque o nosso joelho no chão. E é nesse momento de pavor, de medo, de opressão, de destruição, que Deus levanta Gideão, uma pessoa comum, um homem comum, um homem que estava vivendo a sua vida com medo. O texto fala aqui que ele estava prensando trigo no lagar, um lugar feito para prensar uvas. Ou seja, um lugar onde era para fazer trigo, ele estava ali prensando uvas, ou seja, um lugar que não tinha nada a ver com aquilo que ele estava fazendo. Porque ele estava com medo que se os inimigos chegassem, ele poderia perder tudo aquilo que ele havia produzido. Então, como uma forma de enganar, de despistar os seus inimigos, ele estava num lugar inadequado fazendo algo diferente, para que os inimigos não pudessem encontrá-lo, pegá-lo. E é esse homem, é nesse lugar que Deus o encontra, que Deus o chama. Ele estava ali com medo, tentando sobreviver, fazendo o seu, trabalhando, com as suas mãos, produzindo, mas com o coração na mão e pensando, se esses caras chegarem, eu vou perder tudo. Se esses caras chegarem, eu vou perder tudo aquilo que eu estou produzindo. Mas ele estava ali trabalhando, ele estava produzindo, e Deus o encontra e Deus o chama. E muitos de nós também estamos
sendo governados pelo medo. Muitos de nós estamos vivendo a vida ordinária no modo sobrevivência, vivendo os nossos dias com medo daquilo que pode vir a acontecer no futuro. Estamos trabalhando, estamos produzindo, estamos sobrevivendo, mas o nosso coração está completamente com medo, desesperado, porque afinal de contas, e se mudar o governo? E se mudar a política? E se mudar o meu chefe? E se eu mudar de emprego? E se eu mudar de tal coisa? E aí isso vai trazendo cada vez mais medo, angústia no nosso coração. E por conta disso, muitas vezes, nós ficamos o quê? Paralisados. Nós ficamos como se estivesse mortos, mas vivos. Vivendo no modo automático apenas para sobreviver. E quando algo novo está diante de nós, nós não conseguimos avançar, porque nós estamos tomados pelo medo. Muitas vezes o emprego está ruim, a área que eu trabalho está ruim, mas por que eu não mudo? E aí a gente tem um discurso pronto. Ah, porque eu tenho medo disso, tenho medo daquilo, tenho medo daquilo outro. Por que você e eu não assumimos um pequeno grupo, não participamos de um pequeno grupo? Ah, é porque eu tenho medo disso, tenho medo daquilo. Por que muitos que namoram, que já estão noivos, não assumem um compromisso no casamento? Ah, sabe, né? Porque o casamento hoje é muito difícil, eu tenho medo de tal coisa acontecer. E aí a gente começa a colocar os nossos medos na frente daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Por que eu não dizimo? Ah, pastor, é porque eu tenho medo de que depois vai faltar. É porque eu tenho medo de que depois tal coisa pode acontecer e eu não vou ter. Ah, eu estou casado, eu sou saudável, eu evito ter filhos. Ah, porque eu tenho medo, porque o mundo hoje está de tal forma, porque tal coisa pode acontecer. E então a gente começa a entrar num loop infinito, que tudo aquilo que a gente se propõe a fazer como vontade de Deus, como propósito de Deus, nós colocamos os nossos medos na frente. E aqui dentro desse último exemplo que eu dei, eu queria dar um testemunho meu, da nossa casa, que quando a gente casou, eu tinha muito medo de ter filho. A Laís sabe, ela ficou até com medo depois, porque a gente não teve curso de casais, a gente não conversou igual a gente está conversando com a galera que vai casar antes, né? E depois ela assustou, porque, nossa, eu casei com um cara que não quer ter filho. E aí foi um processo para mim desbloquear, vamos falar assim, esse medo que eu tinha de ter filhos. Eu morria de medo no início do nosso casamento. E foi uma caminhada para que eu pudesse perder esse medo. E hoje eu me arrependo, porque eu não parei de evitar, vamos falar assim, antes. Porque a gente sabe que a vida vem de Deus, que é Deus que manda, mas no fundo, muitas vezes a gente evita. A gente usa preservativo, a gente usa outras formas de contracepção, e aí isso faz com que a gente viva com medo. Meu Deus, eu acabei de casar, e se eu ficar grávida? Nossa! E isso era um temor no meu coração. Em 1 João 4,18 fala assim, ó: no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então a primeira pergunta que eu quero fazer para mim e para você: quais são os seus medos hoje? O que você pensa que traz medo ao seu coração e que te paralisa, que te bloqueia e que faz você entrar e viver no modo sobrevivência? O quê? Mas é justamente nesse lugar de medo e de fragilidade que Deus quer te encontrar hoje. É justamente nesse lugar, nesse cenário de medo, que o anjo do Senhor aparece a Gideão, como a gente viu aqui na história, e o chama. A forma como Deus chama Gideão é impactante. Por quê? Porque Gideão estava ali com medo, estava apavorado,
dos seus inimigos, e Deus chama Gideão de homem valente. Olha só, podemos pensar, né? Não, Deus estava fazendo uma piada ali, né? Porque o cara estava lá, fugindo, correndo, se escondendo de medo, e Deus chama o cara de homem valente. Um homem fraco, um homem frágil, um homem que estava se escondendo. Mas o anjo chama Gideão de homem valente, guerreiro corajoso. Olha que louco. E o que isso nos ensina hoje? Isso nos mostra que Deus não nos vê como a gente se vê. Isso mostra para nós hoje que Deus nos enxerga de uma forma diferente como nós nos vemos hoje. Como os nossos amigos nos enxergam, como a nossa família nos enxerga, como a sociedade nos enxerga. Deus nos olha de um olhar diferente, de uma perspectiva diferente. Porque quando a gente olha no espelho, quando nós olhamos a nossa face no espelho, nós vemos a nossa fragilidade, nós vemos o nosso pecado, nós vemos a nossa sujeira. Olhando no espelho, a gente vê as nossas fraquezas, os nossos defeitos. E se você tem um espelho em casa com uma luz que joga na sua cara, você vai ver perfeitamente as olheiras, as espinhas, as imperfeições. E quando nós olhamos para o espelho, nós vemos dessa forma. Mas o Senhor nos olha de uma forma diferente. Não porque nós somos bonitos, não porque nós somos cheirosos, mas porque o sangue de Jesus está sobre nós. Ele nos olha de uma forma diferente porque Cristo Jesus morreu por nós e Ele nos lavou com seu sangue. E nós somos limpos, nós fomos limpos. E Ele nos chama de santos. Não porque nós não pecamos, não porque nós somos perfeitos, mas porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele nos vê pela nossa identidade que Ele nos deu, que Ele nos criou. Ele nos chama de filhos amados, filhas amadas do Senhor. Mas muitas vezes nós estamos focando apenas nas nossas fragilidades. Muitas vezes nós estamos paralisados em frente ao espelho da vida e olhando como nós não somos capazes, como nós somos fracos, como nós não conseguimos fazer tal coisa. E estamos no modo sobrevivência, porque ao invés de nós olharmos como Cristo nos vê, nós estamos olhando e sendo julgados por nós mesmos, como o mundo sem Deus nos julga. Fracos, incapazes, incompetentes. E Gideão, ele começa a chorar as pitangas aí, depois que Deus chama ele, questionando, né? Onde estava o Senhor? Lembra dos milagres do passado, dos tempos de Moisés, de Josué, e aí ele começa ali, né, a chorar as pitangas para Deus e falar: por que você deixou a gente? Por que o Senhor nos abandonou? E coloca ali um monte de dificuldades para o anjo do Senhor, dizendo: ah, Senhor, meu clã, no versículo 15 aí, é o mais fraco em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Um sentimento que ele já carregava de inferioridade, que muitos de nós, muitas vezes, estamos carregando. Porque nós estamos olhando não como Deus nos vê, mas estamos olhando como o mundo nos vê. Como os demônios e o inferno nos vê, nos condenando, nos julgando, nos batendo. Mas a garantia que Deus dá a Gideão é simples, mas ela é poderosa. Eu estarei com você, versículo 16. E você ferirá os midianitas como se fosse um só homem. Então essa é a garantia que Deus deu para Gideão. No primeiro momento ali, ele não prometeu um exército, ele não prometeu cavalos de guerra, armas, espadas. Não, ele não prometeu nada disso para libertar aquele povo. Porque os midianitas eram cruéis, eles chegavam destruindo tudo. E para que Gideão pudesse enfrentar aquele povo,
ele precisaria de muito mais pessoas, muito mais objetos, muito mais coisas para que ele pudesse enfrentar aqueles inimigos e vencê-los, porque sozinho era impossível. Somente ele não iria conseguir expulsar aquela multidão, porque ele falou aqui, né, uma praga de gafanhotos. Então, quando você assiste um filme e vê uma praga de gafanhotos, até desses filmes lá de Moisés, quando mostra o Egito coberto ali, a gente percebe como que ficava coberto aquela multidão de gafanhotos, e era isso que acontecia. Era muita gente. Então, como que Gideão iria vencer e libertar os israelitas daquela opressão? E Deus vira e fala para ele: eu estarei com você. Irmãos e irmãs, essa é a única garantia que nós temos, que o Senhor estará conosco. A garantia de que, como a gente cantou, eu posso passar pelo vale, mas o Senhor vai estar comigo. Eu posso olhar para mim mesmo e ver que eu sou fraco. Eu sou pecador. Eu por mim mesmo, eu não dou conta de vencer sozinho. Mas o Senhor está nos lembrando essa noite que Ele está comigo e com você. E Ele vai te capacitar a vencer todos os seus desafios, todos os seus inimigos, todos os seus problemas, todos os seus gigantes. Não porque você é bom, não porque você é capaz, mas porque Deus estará com você. Ele que estará contigo, assim como Ele esteve com Gideão. E hoje nós temos aí a garantia, o selo do Espírito Santo, para nos lembrar quem nós somos. Hoje nós temos a presença do Espírito Santo para trazer à memória aquilo que traz esperança. Hoje nós temos o Espírito Santo para nos guiar, para apontar o caminho, para iluminar nossa mente, o nosso coração, para entender a palavra dEle. Nós não estamos sozinhos. Lembra quando Jesus promete o Consolador, promete o Espírito Santo, que Ele viria e que Ele não nos deixaria órfãos? Então, nós não estamos sozinhos. Eu não sei qual é o desafio que você tem enfrentado hoje. Eu não sei quais são os gigantes, os inimigos que você tem enfrentado no contexto da vida que você está hoje. Mas eu quero te lembrar que Deus está com você. Deus está com você. E diante disso tudo, Gideão, ele conhecia a história de libertação de Israel. Gideão, ele sabia muito bem daquilo que Deus tinha feito lá no passado. Ele cita aqui, os exemplos, lá no versículo 13, versículo 14, ele fala a respeito daquilo que Deus tinha feito no passado, mas aquilo que estava distante da realidade dele, porque afinal de contas ele estava vivendo num momento de opressão, de medo, de fome, e ele pensa: pô Deus, você libertou o povo lá do Egito, você fez aquele tanto de milagre que meus antepassados aqui contaram para mim, eu sei, e agora? Você não vai fazer nada, por que você nos abandonou? Por que você nos deixou? Ele conhecia a história do povo de Israel de ouvir falar, mas até aquele momento em que Deus se encontra com ele, ele ainda não tinha experimentado, ele ainda não tinha feito parte da história que Deus estava escrevendo na sua própria época. Ele conhecia apenas de ouvir falar, mas ele ainda não tinha experimentado o poder de Deus. E muitos de nós estamos assim hoje também. Ouvimos pregações, participamos de pequenos grupos, lemos a Bíblia, fazemos cursos, participamos de conferências, sabemos de tudo aquilo que Deus já fez na Bíblia, conhecemos o testemunho do meu avô, do meu pai, da minha mãe, do meu tio, do meu irmão que senta do meu lado na igreja, mas eu ainda não conheço Deus. Eu mesmo ainda não tive uma experiência com Deus, e isso tem feito com que muitas vezes eu fique como Gideão, questionando Deus. Será que Ele se importa comigo? Será que Deus está vendo a dificuldade que eu estou passando no meu trabalho? Será que Deus está vendo o meu casamento, o meu relacionamento difícil? Será que Deus está vendo
A ansiedade que está me sufocando, que está me matando? Será que Deus está vendo a minha saúde que está ficando debilitada cada vez mais? E aí nós começamos a nos questionar e a se perguntar: onde está Deus hoje na minha vida? Porque eu conheço a história dos meus pais, eu conheço a história dos meus tios, mas eu ainda não experimentei a minha própria história. Então essa noite, no nome de Jesus, Deus quer marcar a sua história. E Deus está chamando você hoje. Ele convida você e a mim para fazer parte da história de redenção que Ele está contando e que Ele está escrevendo ao longo de toda a criação. Uma história de transformação, de restauração, que está sendo contada ainda hoje. Mas às vezes você não se sente parte dessa história. Você só se lembra dos testemunhos e daquilo que aconteceu para trás. Mas o Senhor essa noite está te convidando para que você possa fazer parte da história que Ele está contando hoje no mundo. Ele está te chamando para que você possa manifestar o seu amor, a justiça, a graça de Deus no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua casa, nas suas redes sociais. E muitas vezes Ele vai usar esse momento de angústia, de dor, de incerteza, assim como Ele fez com Jó, para que no final você possa dizer, como Jó disse em Jó 42:5, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só das histórias que contavam a respeito do Senhor, mas agora que o Senhor me encontrou, eu te conheço. E muitos de nós estamos também como Gideão, apresentando aí uma lista de desculpas para não aceitar esse chamado de Deus, que é um chamado irresistível, que quando Deus chama, não há como resistir. Mas muitas vezes, a dureza do nosso coração faz com que nós postergamos esse processo, o start desse processo, o início desse processo, porque nós estamos colocando desculpas, empecilhos demais. Como Gideão, ele disse que ele era o menor do clã e ele era o mais fraco da família. Falei, não, Deus, você está viajando. Eu sou o mais fraco de toda a tribo de Manassés, eu sou o menos importante da minha família. E muitas vezes nós estamos nessa mesma condição. Estamos aí dando desculpas para Deus, tentando fugir da responsabilidade que Deus nos chamou. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu não tenho dom para tal coisa. Ah, eu estou muito ocupado com o meu trabalho, com a família. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, eu sou tímido. Ah, eu não me sinto preparado. E aí, mais uma vez, nós colocamos uma lista de desculpas que vão se tornando barreiras entre nós e aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que Deus deseja fazer através da nossa vida. Portanto, a segunda pergunta que eu faço para nós hoje, qual tem sido a nossa desculpa? O que você e eu temos falado para Deus como desculpa para deixar Ele nos usar num propósito maior? Deus não nos chama para uma vida de inatividade, para uma vida passiva, mas Ele está nos chamando para viver uma vida com propósito, onde cada um de nós tem uma peça fundamental nesse plano de redenção. Às vezes você não vai ter um chamado grandioso como o de Gideão, como de Moisés, como de Josué, mas todos nós temos um chamado comum para viver uma vida com propósito, que glorifique a Ele. E isso faz com que nós sejamos bons filhos, bons maridos, bons estudantes, e faz com que a gente entregue o nosso melhor em tudo aquilo que a gente for fazer. Por isso eu volto a perguntar, qual tem sido a nossa desculpa? E Gideão, ele se sentia despreparado, ele se sentia incapaz. E é aqui que essa beleza desse chamado de Deus se manifesta. Porque, como eu falo, se nós fôssemos Jesus na época que Ele escolhe os seus discípulos, nós iríamos escolher quem? Os melhores.
nós iríamos escolher aqueles mais capacitados, os fariseus, os mestres da lei, que sabiam a lei de cor e salteado. Nós iríamos escolher aqueles que eram mais preparados para seguir Jesus ali. Mas Deus não trabalha na mesma perspectiva que a nossa. E Jesus, ele escolhe os improváveis, as pessoas comuns, aqueles excluídos, justamente para mostrar que o poder é dele e que a glória deve ser dada a ele. E assim como Gideão foi chamado, não porque ele era capaz, não porque ele era mais bonito que os seus irmãos, que a sua família, muito pelo contrário, ele mesmo já se sentia o menos preparado. Mas Deus o chamou devido à sua soberania, e justamente porque ele era fraco, Deus o chama para provar e mostrar que o poder vem dele. O poder vem dele. Deus, ele não chama os mais preparados, os mais capacitados, mas ele capacita aqueles que ele chama. Ele chama os improváveis, aqueles que de fato enxergam para si e não vê formosura, belezura, habilidade nenhuma, justamente para mostrar que o poder vem dele e não de nós mesmos. E Paulo vai nos lembrar isso. Em 2 Coríntios 12, 9, eu queria chamar os meninos da banda para a gente encerrar, diz assim: ele porém me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo se repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-se nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então eu sou forte. A graça do Senhor é suficiente. Mas aqui cabe um parêntese também. Porque muitas vezes nós estamos usando as nossas fraquezas como troféus, como muletas, e nós estamos nos apoiando nessas nossas fraquezas e dando as nossas justificativas, como eu falei lá atrás, para cumprir um propósito, para cumprir um chamado que Deus tem para nós. E ao invés de fazer como Paulo, de entender que ele era fraco, que ele necessitava de Cristo e caminhar num propósito pelo qual Deus chamou ele ali, aonde ele escreve a maioria do Novo Testamento e ele viaja em vários lugares pregando o Evangelho, porque ele entendeu que as suas fraquezas não eram motivos para que ele usasse elas como troféus e falasse: não, eu sou fraco, quem sou eu para pregar para os gentios? Quem sou eu para ir em Roma? Quem sou eu para plantar a igreja? Quem sou eu para discipular pessoas? Mas Paulo usava justamente as suas fraquezas para que o poder de Cristo fosse aperfeiçoado através da vida dele. E tudo que ele fez foi porque a graça de Deus e o poder de Deus estava sobre a vida dele. E ele reconhecia as suas fraquezas para que Cristo fosse glorificado. Não para que aquilo paralisasse ele, mas muitas vezes nós estamos usando as nossas fraquezas como muletas e como troféus, para darmos desculpas para Deus e falar: Deus, não é eu não, você errou de endereço, chama outro, porque eu sou tímido, chama outro porque eu não tenho capacidade, chama outro porque eu não tenho competência. Mas quem diz que Deus está procurando por essas coisas? Deus está procurando por homens e mulheres que entregam o seu coração a Ele e se permitem ser moldados por Ele a partir das suas fraquezas, para que você possa dizer: quando sou fraco, então é que eu sou forte. E por último, use aquilo que Deus já entregou nas suas mãos. Deus falou para Gideão: vá com a força que você tem e liberte Israel das mãos de Midian. Gideão estava focado nas suas próprias limitações e fraquezas, no clã fraco e na sua insignificância dentro da sua família. Mas Deus, como eu falei, não enxerga como a gente vê. E ele disse: vá com a força que você tem. Gideão só enxergava fraqueza. Gideão só enxergava incapacidade. Gideão não se sentia capaz.
Mas quando Deus age através da sua soberana vontade, Ele enxerga com a lente de Cristo, e Ele vê como Cristo vê. E da mesma forma, Deus está nos chamando hoje. O que você tem nas mãos hoje? Vá com aquilo que você tem. Se você tem medo, e Deus está te chamando, vai com medo mesmo. O que você tem nas mãos hoje? Deus está te convidando para que você, no nome de Jesus, inicie uma jornada de propósito e não mais numa jornada de medo. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Feche seus olhos, coloque sua vida aí diante de Deus. E diante de tudo isso, começa a analisar o seu coração, começa a confrontar aí os seus medos. Aonde você está hoje? E deixa o Espírito Santo de Deus falar aí ao seu coração, enquanto essa música ela é ministrada.